Bom, meu nome é Patrícia Saldanha, sou professora da UF, Universidade Federal Fluminense, do programa PPGMC, programa pós-graduação de cotidiano, e eu sou orientadora do Gilmar, e só para deixar claro que esse trabalho é um trabalho dele. Ele vai protagonizar a fala. Eu vou fazer algumas observações exatamente das contribuições pontuais que eu fiz no trabalho, que são algumas contribuições teóricas, né? Então, e assim, no início, quando a gente começou a procurar, ele me mostrou, e ele vai explicar, né? Esse trabalho não é um trabalho direto da tese, mas é um trabalho de muita importância para as nossas pesquisas e para o desenvolvimento das teorias com as quais a gente vem trabalhando. Eu, particularmente, tenho muito interesse na questão da comunicação e saúde, que é uma área para a qual eu vou me dedicar agora, e de maneira conectada com a publicidade social, de interesse público. Então, é isso. Então, Gilmar, pode começar a apresentar e eu vou entrar na parte que me cabe. Certinho. No caso, esse trabalho ele surge dentro de um contexto que para mim toca muito pessoalmente, porque eu tenho uma formação em psicanálise, tenho uma formação em filosofia, e na tese a gente está trabalhando o processo de mediatização. E eu faço uma abordagem da mediatização com a questão do imaginário. Então, todas essas questões da subjetividade, os processos de significação, elas me tocam muito. Eu tive uma disciplina esse ano sobre mídia, suicídio e juventude. Esse foi um consolidado da experiência a partir dessa disciplina, só que ela acabava cruzando, como o programa se chama Mídia Cotidiano, então entrando dentro dessa perspectiva de mediatização, e aí a Patrícia foi me ajudando com esse contexto. A gente está aqui tratando da morte de Yondu, que é um caso emblemático de realidade de suicídio de jovens na internet. Muitas pessoas talvez não conheçam, mas o Yondu, o caso dele, é considerado um dos primeiros casos de suicídio de jovem com apoio da internet. Vou falar um pouquinho dele. Aliás, antes de tudo, né, lembrando do CVV, né, Centro de Prevenção, Centro de Valorização da Vida, que trabalha com a prevenção de suicídio. Caso alguém se sinta desconfortável quando a gente vai falando desse tema, fique à vontade se quiser sair, se não quiser participar, porque pode ser alguma coisa que toque ou desperte algum tipo de gatilho, mas precisando de alguma ajuda, procure o CVV. A gente sempre parte, quando fala do estudo do suicídio, as pessoas sempre lembram de Albert Camus, né, quando ele fala, por causa do livro Mito de Sísifo, que ele fala que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Só que Camus, ele tem toda a base filosófica dele baseada em Søren Kierkegaard, né, o dinamarquês. Então, eu fui buscar as bases epistemológicas, as bases do pensamento de Kierkegaard e não de Camus, como seria o mais óbvio quando a gente fala de suicídio. Porque Kierkegaard não fala diretamente do suicídio, mas ele fala daquilo que é o seu fundamental. E aí, entrando nesse objeto de caso, que é a história de Yondu. Ele nasceu em 1989, morreu em 2006. Ele é do Rio Grande do Sul, o nome dele é Vinícius Gageiro Marques. Ele é filho de uma psicanalista, e filho de um secretário de um ex-secretário de cultura do governo Olívio Dutra do Rio Grande do Sul. Então o menino foi criado dentro desse meio da discussão filosófica, dessa discussão intelectual. A mãe foi fazer o doutorado na França, ele foi morar com ela lá, então ele aprendeu francês, falava inglês fluente, tinha noções de outras línguas. Então era um menino que era considerado prodígio para a sua idade. Ele era músico, aprendeu a tocar bateria, acho que com 4 anos de idade, ele compunha, então era alguém que tinha muito acesso à informação, muito acesso à cultura e uma perspectiva educacional, justamente pelo meio que eu frequentava, de um nível intelectual muito mais alto. Então, logicamente, também com um nível de cultura e de absorção que talvez fosse um pouco prematuro para a idade dele. Então, ele tinha acesso ao conhecimento, mas não tinha a maturidade afetiva, como é próprio da idade, né? Quer dizer, tinha a maturidade própria da idade, mas não a maturidade afetiva de um adulto para tratar de temas que são pesados existenciais. Yondu, ele é muito ativo na internet, particularmente de um fórum de fóruns de discussão sobre suicídio e sobre música, que era o que ele conjugava. Então ele se apresentava lá como se fosse um adulto de 24 anos de idade, embora ele tivesse 15, 16 anos de idade. E aí é nesses fóruns em que os debates estão surgindo em torno do suicídio, e isso é aquilo que vai alimentando o Yondu.
E ele vai se atormentando com essa sensibilidade dele, tanto a sensibilidade que é o que move ele do lado artístico, mas também com essa sensibilidade de intelecto mais avançado, ele vai se sentindo profundamente afetado com isso e vai sofrer. E essa dor dele vai estar numa espécie aí, de depressão. A gente não vai categorizar o que ele realmente, a gente vai fazer a classificação sistemática dele, mas também com um certo transtorno de autoimagem. Ele se sentia feio, se sentia deformado, ele levava um CD para a escola para poder se ver, porque ele tinha a sensação que o rosto dele começava a dissolver. Então ele tinha também um transtorno de autoimagem. E é justamente isso que atormenta ele. Como é que ele dá fim a essa dor? Como é que ele pode acabar? E é esse para mim que parecia o ponto central, e é por isso que eu voltei no Kierkegaard, que é a questão das possibilidades, que é o grande tema central do filósofo. Aqui tem uma fala do psicanalista dele, que é o Mário Corso, que hoje é um psicanalista famoso. Ele fala assim que o Vinícius herdou do pai a profundidade política social e da mãe a perspectiva emocional. Tinha que poderíamos chamar de excesso de lucidez. Isso aqui é uma entrevista da revista Época. Mas sem condições de suportar essa carga por causa da pobridade. Era um menino que tinha uma capacidade de compreender profundamente o mundo, mas não tinha consistência emocional para dar conta do que via, do que decodificava, reduzindo a si mesmo, via-se deformado, feio, pequeno. Ele tinha uma hipersensibilidade ao mundo que lhe fazia bastante mal, como se ele visse um pouco o noticiário, o mundo como acontece. Era uma caixa de ressonância do mundo. Ele sofria com a brutalidade do mundo. Este era um tema caro para ele. Sofria vendo as pessoas sendo humilhadas, sofria com hierarquia, ele tinha uma compreensão hiperbólica do mundo. E aí a gente entra, então, dentro dessa questão da possibilidade e do desespero para Søren Kierkegaard. Kierkegaard ele tem um sistema filosófico que ele é muito complexo, principalmente porque ele trabalha com vários pseudônimos e heterônimos. Então, às vezes, ele é um autor muito difícil de ser lido, de ser entendido, porque você precisa compreender a obra dele. Ele, particularmente, trata sobre um tema chamado desespero, com um heterônimo de Anticlimacos, um livro chamado Desespero Humano ou Doença para a Morte. Como que funciona o sistema para Kierkegaard? Para Kierkegaard, o ser humano ele é um misto de finito de infinito, de finitude e infinitude. Depois ele tem uma explicação religiosa, mas o importante, para além disso, é essa perspectiva de sentir-se propendido para o infinito, para uma completude, mas dar-se conta também do seu caráter limitante de finitude. Então o ser humano quer realizar a infinitude que percebe de si na finitude da existência. E isso vai causar um sentimento fundamental que é a angústia. A angústia do latim estreitamento, angustus, é essa sensação que a pessoa está propendida entre um passado, porque se você idealiza, o real não é igual ao idealizado, ou se você realiza, sempre tem então um quê de frustração, né? Ou porque não realizou, ou porque nunca é igual ao ideal. E você olha para o futuro e nada te garante que as escolhas vão ser certas, que essa decisão sobre si na vida vai se afirmar. Então você está estreitado no presente, gerando angústia. Tudo isso movido pelo desejo de quê? De afirmar o si mesmo. E aí que ele descreve o desespero, que é essa necessidade de ser si mesmo na existência. E aí ele vai falando aqui desse processo de se afirmar na existência. Algumas pessoas fogem, que ele vai chamar de estádio e não estágio, porque não é uma passagem necessária de um a outro, mas um estádio estético, que é a pessoa que vai vivendo, multiplicando experiências de prazer, porque a completude gera gozo. Então se você multiplicar as experiências de gozo, você simula o infinito, essa sensação de completude. Então a pessoa vai fugir de si pelo lado estético. Aí ela descobre que existe nessa tentativa de fugir, salvar esse eu, que ela quer preservar, que ela percebe infinito, ela descobre um interestádio que chama ironia, que é a suspensão da subjetividade, que você ri da finitude, mas salva. Então nesse momento ele descobre o e salta para o segundo estágio, que é o ético. O ético, então, é a pessoa que vai tentar se afirmar na existência, mas ele vai afirmar a partir da lógica da lei, das normas, vai ser o cavaleiro da fé, a pessoa cumpridora de normas. Só que a lei não dá conta desses imperativos, porque a vida é muito maior do que isso. E aí, quando você percebe o ridículo dessa necessidade, inclusive de ser si mesmo, de ser completo, e você vê a finitude de tudo, então tudo se torna risível. E esse interestádio se chama humor para ele. Também é uma elevação da subjetividade que flutua, desliza no sentido, mas que relativiza inclusive o eu. E aí salta para o terceiro estágio, que é o religioso, o religioso em que é um pouquinho mais complicado, porque é um salto no absoluto, é um compreender que, olha, está tudo finito, está tudo propendido para o fracasso, mas mesmo assim eu me afirmo na existência apesar de. Então não é uma alienação, não é uma fé de alienação, mas é uma afirmação da existência apesar de.
Então é uma outra característica de fé. E aí a gente então falando desse desespero, que é o que move esse sistema filosófico, ele diz que são 3 formas de desespero. Que um é não querer ser quem se é e negar a própria identidade. A segunda forma então, é querer ser uma versão idealizada de si, o que culmina em frustração. E a terceira que é o desespero do desespero. É muito desespero aqui. Onde a pessoa mergulhada na angústia e desesperança, ela se sente incapaz de escapar disso e se resigna não haver esperança. Faltam 5 minutos, então assim. Já está desesperado. Então, fechando isso aqui, né? Então você tem que assumir o desespero, e é quando termina a esperança que começa a fé para ele. E aí a gente entra então nessa questão de ser si mesmo, o problema da identidade, que ela é um composto de uma mistura de coisas, de um intercruzamento. Não existe uma unidade fundamental de identidade, mas existe um intercruzamento de forças que vai compor o indivíduo. Dentro desses cruzamentos aí que entra agora a questão da mídia, porque a mídia também é um dos fatores constitutores da identidade e da subjetividade do indivíduo, inclusive dessa pretensão de completude. Isso agora eu não sei se eu entro no desespero ou na mídia. Para terminar, aqui uma ideia, um diálogo aqui profundo que a gente teve em vários momentos em relação a esse tema, que vai ser o agravamento. Então, assim, a primeira compreensão que a gente teve foi do próprio conceito de mídia, porque ele vai desde a técnica até a produção de sentido, que invade esse nível de subjetividade que pode levar o sujeito a uma decisão drástica, ou a algum tipo de alienação, de absorção, ou mesmo de elevação, né? E aí, eu estudei um tempo atrás um autor que foi, assim, crucial no entendimento de comunidade, porque a gente vê que há um movimento de suicídio, muitas vezes em grupo, na internet. Ou, quer dizer, ele já fazia parte de um grupo na internet que lidava com a questão do suicídio. Então, qual é o sentido disso? Então, tem um autor que foi crucial, que foi o Expósito, no livro Comunitas, em que ele vai fazer um passeio. Eu já até, assim, trabalhei com isso em outras possibilidades, mas aqui foi bem pontual. Né? Que ele vai fazer um passeio para tentar entender comunidade não apenas como uma oposição entre comunidade e sociedade, até porque eu sempre chamo a atenção disso, que quando o Tênis fala de comunidade e sociedade, ele não está falando de sociedade civil. A sociedade civil é um pano de fundo, é comunidade e associação. É uma sociedade, associação e uma comunidade. É esse o contraponto, tem alguns erros de tradução e que a gente tem que ficar atento a isso. Mas a sociedade civil é o pano de fundo da aceitação, é o pano de fundo da rejeição, é o pano de fundo que causa e pode causar o desespero ou não. Então, o que o Expósito faz? Ele vai nessa discussão de tentar entender a comunidade e ele não usa apenas essa oposição, mas ele também começa a entender a partir da dívida. Qual a dívida que eu tenho com o meu grupo? Né? O que eu devo ao meu grupo para continuar sendo parte do grupo? A ponto do sujeito se colocar em situações de perigo para poder dizer que pertence. Né? Para poder afirmar que pertence, para poder dizer que não, mas então eu estou aqui, eu assumo isso. E aí qual é o caminho teórico que ele faz? Ele começa pelo medo da morte. Então ele vai transferindo, ele vai deslocando o medo da morte, ele começa por aí, com Thomas Hobbes, para a certeza da morte. Então ele tira o sujeito de uma noção de sou mal por natureza, né? E ele vai completar com o pensamento de Rousseau, quando ele vai dizer o homem é bom por natureza, mas a sociedade corrompe. Então como que acontece isso? Quando a sociedade corrompe, o que acontece? O que pode segurar o sujeito dentro de uma determinada atitude, dentro de uma determinada posição? A lei, a regulação de Kant. Só que essa lei não é suficiente, não é possível. Então ele parte para um outro step, para um outro degrau, para uma outra etapa, onde ele vai falar de batalha, quando ele fala da experiência, ele não chega na experiência, ele vai falar da elevação. Né? Depois eu vou lembrar o nome certinho, gente, porque agora eu estou aqui também no desespero, no desespero. Então ele vai chegar na elevação. Quando ele chega nessa elevação, não é isso, Gilmar. Quando ele chega nessa elevação, ele conclui com Bataille, ele conclui com Bataille e ele vai falar da experiência. Então é nesse momento da experiência que essas decisões podem ser tomadas ou não. E podem ser tomadas em grupo ou para o grupo. Ou para ter a certeza que eu pertenço a esse grupo, por isso eu cheguei a esse ponto.
Então a gente tem visto casos de suicídio em grupo, na internet. Ou suicídio, ou grupos que se apoiam para que não haja suicídio. A quantidade de crescimento de problemas de saúde mental dos estudantes da UF, por exemplo, foi absurda, principalmente no problema da época da pandemia. Então a gente fez trabalhos para ouvir alunos, para contactar alunos. Eu orientei TCC sobre suicídio, alguns, né? E o CVV foi um ponto importante, porque é o grupo de apoio. Então, da mesma forma que você tem uma participação da comunidade que você pertence, você também tem esse outro grupo de apoio que pode te deslocar. Eu fiz um treinamento no CVV, eu fiz cursos no CVV para poder entender o que eu estava falando. E teve uma hora que eu tive que salvar uma pessoa. Eu fiquei tão nervosa que a pessoa realmente se suicidou. Porque era uma pressão e dicas assim, importantes. Assim. Por exemplo, se a pessoa assim, eu estou aqui me jogando da janela. Aí você diz assim, peraí, eu não estou ouvindo. Sai daí de onde você está para o sinal pegar novamente. Coisas assim. Porque se você tenta impedir, faz isso não, sai da janela, não se joga. Se joga. Mas isso foi uma simulação. Isso foi uma simulação, óbvio, né? Mas só para esclarecer, mas isso é muito impactante. Na hora que você passa pela simulação e você não salva e não resgata aquela vida, e aí você está num grupo também que está ali para resgatar a vida, a coisa pira, né? E aí o que a gente percebe, já estou indo, porque eu também isso não é justo. E aí o que acontece? Esse ponto da mediatização que a gente viu, não é só o que a mídia faz, não é só um aparelho técnico, e não é só a produção de sentido que se causa no outro, a partir do meio, a partir do aparelho técnico, mas um processo em que essas comunicações, esses conteúdos são irradiados, são propagados. A mediatização, a gente usa muito uma linha latina, mas usa também essa linha do norte global, porque são realidades diferentes, mas são casos que acontecem em todas elas. Então a gente dialoga, é o único trabalho que a gente ainda trabalha com comunicação e saúde, que a gente pesquisa usando as duas linhas. Não gosto muito da norte global não, mas nesse caso foi necessário para a gente poder entender a dinâmica. Né? Por quê? Porque ela sai do processo, não é uma interação, é uma tecno-interação. É uma interação promovida e ativada a partir da técnica, a partir do meio, a partir da mídia e na mídia que cria o próprio sentido no sujeito. Aqui um dos motivos de eu usar o Sodré, inclusive porque como o Vinícius ele habitava a internet, ele já constituía um bios midiático. Então, nesse sentido, aquele fórum que se reunia em torno do tema do suicídio, a identidade que se formava do grupo era a identidade cunhada a partir do suicídio. E, ao mesmo tempo, pertencer a esse grupo era também se identificar com essa identidade. Então, assim, o fórum gera essa identidade dele a partir do momento também que as interações vão gerando a identidade do grupo. Então nós temos aqui, quando a gente fala de jovem, a gente fala assim, já que o suicídio tem a ver com essa questão da possibilidade com o futuro do por fim ao sofrimento, no caso de um jovem, você fala assim, tem a vida inteira pela frente. Mas, por exemplo, para um jovem que passa o dia inteiro no colégio, tem 15 anos de idade, o sofrimento no colégio é o sofrimento que ocupa uma vida dele inteira. Então, uma semana para um jovem é muito maior do que uma semana de sofrimento para alguém de 50 anos, dependendo. Isso também é relativo, porque assim, varia da intensidade com que você experimenta. Então, se você fala assim, se você antevê, olha, não vai ter futuro, então talvez para você aquela semana se torne mal. Então, a questão do tempo ele é muito relativo. E aí, terminando aqui, trazendo os dados sobre o suicídio, que corroboram isso, que esse fator da mídia, ele é o quarto principal caso de mortes entre 15 a 19 anos, 29 anos no Brasil. As gerações Z e Y são justamente os nativos digitais, têm essa maior propensão à mutilação, depressão, suicídio. E entra o fator mídia, que ele é o terceiro motivador de suicídio. O primeiro é desemprego, o segundo é violência. E um aumento do fator mídia, que está incluindo aqui veiculação de notícias ou interações em redes sociais sobre o suicídio, eleva 5,34% dos suicídios em homens com idade de 15 a 29 anos. Então, a pesquisa ela visa fechar nisso, de que do papel e do impacto da mídia realmente nessa cultura que gera esse pensamento e ideação suicida.
só uma coisinha. Quando se trata de meninas, o índice maior é de mutilação. Eu teve um caso de uma menina que ela tatuou uma borboleta no braço, porque ela, quando ia cortar, ela não cortava a borboleta. Ela criou um vínculo de amizade, de afeto com a borboleta. Isso é caso verídico, dentro da UF. Então ela se mutilava, porque ela transferia a dor física, aquela dor parecia infinita da alma, ela transferia para o físico, porque ela disse que era mais leve. E aí ela ficou amiga da borboleta e parou de se mutilar. Então é desse quadro aí que a gente está falando.